Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Estamos já na metade da semana, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. O tema de hoje é tolice e sabedoria. Vou pedir ao professor Juscelino que inicie com uma oração. Maravilhoso Pai, mais uma vez nós declaramos, Senhor, nosso anseio por ser conduzidos por Ti nesse momento. Que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos repreenda e nos direcione. Te oramos por Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, ela vai tratar sobre o conhecimento prático, né? Digamos assim, o conhecimento observado no dia a dia. A Bíblia tem várias divisões, e entre os livros da Bíblia tem uns livros chamados livros sapienciais. Jó já é considerado um livro sapiencial, passando por Salmo, pelo livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e também um pouco de Cantares também, poético, mas livro sapiencial. E o livro sapiencial, ele é de uma profunda prática e de observação. Então, isso leva sempre a uma conclusão. Então, quando você vê um ato, ou um ato repetido, você chega a uma conclusão. E a conclusão que você chega é: aquilo que ocorreu foi sábio ou tolo? Então, você vai ver o tempo todo no livro dos Provérbios, geralmente Salomão, na maioria dos Provérbios, falando: o sábio se comporta assim, o tolo se comporta assim. E no capítulo 1 dos Provérbios, há sempre essa comparação, a fonte da sabedoria. Para que serve a sabedoria? Então, talvez seja essa nossa primeira indagação, professor Juscelino, sobre o que é sabedoria, o que é tolice no livro dos Provérbios, em especial no capítulo 1. Então, aqui em Provérbios nós encontramos uma definição que o próprio Salomão dá do que é o início, o princípio, né, da sabedoria que ele está tentando aqui nos advertir a possuir. Ele diz o seguinte, que o temor, no verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, né? Aqui temor tem direta relação com a obediência, com a submissão à vontade de Deus. Não há sabedoria na compreensão do sábio, né, Salomão, evidentemente, que não tenha relação com a crença em Deus como Criador, em Deus como nosso dono. Aqueles que se consideram sábios ao seu próprio entendimento, mas que têm uma visão restrita da realidade, uma visão de Deus não existe, na realidade nunca deveriam ser considerados sábios. Isso não é sábio. A gente está rebaixando o conceito de sabedoria bíblica. Quando a gente diz que esses homens por aí, que fazem quadros lindos, como Leonardo da Vinci, né, com os grandes físicos que fazem sistemas lindos e complexos, como grandes matemáticos que têm surgido. Quando a gente sai por aí dizendo que esses coaches, que esses psicólogos, que não acreditam em Deus, que são homens que até podem ajudar você a aperfeiçoar seu comportamento, sua vida. Quando a gente sai dizendo que esses homens são sábios, a gente está rebaixando o conceito bíblico de sabedoria. Não há verdadeira sabedoria, ou a mais elevada sabedoria, que esteja deslocado da submissão e da crença em quem Deus é. Então nós precisamos fazer essa diferenciação. A ciência, né, e aqui a lição fala do ensino da ciência, das artes, nem sempre irão na direção de Deus, corroborar Deus. Até porque esse não é, talvez até alguns cientistas façam essa dicotomia, mas não é esse o intuito da ciência. Mas também não deve ser o intuito do professor, de quem ensina. Mas lembrar de que se na base do ensino, se na base Deus está, a ciência, no fundo, ela será boa. Porque ela não é, a ciência necessariamente nem é boa nem é ruim. Mas se nós formos partir do pressuposto de que Deus foi quem criou todas as coisas, a ciência geralmente vai sim confirmar Deus. Todas as coisas que Deus ele nos deu, elas testificam das obras das mãos dele. E nós, inclusive, fomos feitos para isso, para testificar e render glórias a Deus. Logo, a arte, pastor, eu imagino que a arte, ela também foi uma coisa que Deus colocou no nosso coração para glorificar o nome dele. Acontece que hoje em dia a arte é mais um palco, é uma maneira da gente atrair as atenções para a gente atrair glória, fama, né? Hoje em dia, quase todo mundo quer virar artista para se mostrar, para colocar sua marca lá e dizer: olha, fui eu que fiz.
Então tem muita gente que busca através da ciência, através da arte, uma legitimação, uma reafirmação, reconhecimento, fama, status, grandeza, né? Não era diferente na antiguidade com reis como Nabucodonosor, que mandavam fazer estátuas, né, para que eles pudessem ser glorificados e lembrados. Infelizmente, em nosso tempo, a arte se tornou um troféu, se tornou uma maneira de atrair as atenções para a gente. E nunca foi tão feio e perigoso seguir o caminho da arte e da ciência hoje. Uma arte e ciência tão contaminada, pastor, pelo egocentrismo, né? Nós, como cristãos, devemos retornar ao modelo bíblico da relação entre o ser humano e a arte. Da arte como uma coisa que não traz glória para a gente. Se traz, beleza, tudo bem. As pessoas reconhecem, nossa, você fez uma coisa boa. Mas que a arte e a ciência não seja uma maneira de massagear o nosso ego. Que não seja uma maneira de nos mostrar, mas uma maneira de mostrar um Deus criador, inteligente, que nos dotou de capacidades, mas que todas essas coisas, no final das contas, elas rendem glória unicamente àquele que merece, que é o nosso Salvador e Senhor. E a lição, ela traz que o temor do Senhor, né, aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, é temer a Ele. Temer não é simplesmente ficar extasiado, com medo, mas temer é obedecer, viver os princípios e aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muito obrigado por participar conosco. Envie esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço. Até o próximo podcast.